Com certeza você precisa ir no banheiro pelo menos uma vez por dia. Seja ele número 1, número 2 e até mesmo, acredito eu, que você pelo menos coma alguma coisa durante o seu dia. E quando você vai viajar, fazer uma caminhada ou qualquer atividade fora da sua casa, você constantemente toma um banho, troca de roupa, ou seja, você vive isso normalmente. Mas a pergunta é, por que as histórias a gente ignora trocação de roupa, ida no banheiro ou até mesmo se alimentar? Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Fábio Campos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje eu vou trazer uma discussão que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho na hora de construir o nosso universo e principalmente a nossa história. Existem alguns elementos essenciais para a vida, como respirar, como se alimentar, apesar de que quando falamos de criaturas fantásticas ou de universos fantásticos, a alimentação e respiração se torna algo facultativo dependendo da criatura que você está fazendo. Se simplesmente a criatura ela não possui pulmões, então vai respirar de alguma outra forma, seja pelo éter mágico, ou até mesmo a alimentação pode ser algo referenciado à energia da mesma forma, ou até mesmo ser uma entidade que não precise nem de um nem de outro. Mas de uma forma geral, quando a gente está falando do nosso dia a dia como humanos, a gente precisa ir ao banheiro, a gente precisa se alimentar e constantemente a gente troca de roupa, porém, quando a gente vê em histórias, principalmente em sagas, os leitores, a gente percebe que não tem esse grande momento. Claro que quando tem uma grande refeição, um grande banquete ou um grande evento, existem algumas características pontuais, como realmente troca de roupa, uma coisa um pouco mais social, dependendo do evento, alguma coisa mais pontual, se for uma cultura mais aqui ou ali. E as alimentações, obviamente, também trabalham com essa mesma forma, porém, esse cotidianismo é um pouco meio que deixado de lado e eu lhe pergunto o porquê. Você já parou para pensar o porquê raios a gente não coloca? Devido ao fato de ser algo cotidiano, a gente acha que talvez não seja tão interessante ou até mesmo não se encontra papéis narrativos para isso. Normalmente a gente não coloca como o principal elemento de não vou colocar porque ele não é narrativamente importante. Claro que existe sim uma coisa chamada elipse, algo que não é mostrado, mas a gente considera que algo aconteceu num período de tempo, porque não precisa narrar todo minuto, todo segundo. Se por acaso a gente sabe que a pessoa lá foi dormir, em algum momento, em tese, não precisaria descrever ele acordando, porque se a pessoa dormiu, a gente já meio que considera meio que de forma lógica que em algum momento ele acorda e o dia começa normalmente. A não ser que você ache que vale a pena um pesadelo ou um elemento de acordar ou um ritual matutino que faça com que tenha alguma informação. Então, grande parte das histórias a gente não coloca elementos cotidianistas como ir no banheiro ou se alimentar ou trocar de roupa ou tomar banho, simplesmente pelo fato do elemento elipse. Mas o que é interessante é que sim, existe sim algumas histórias, principalmente as mais longas, que sim existe algum elemento mais focado principalmente com roupas. A gente percebe em alguns animes que tem uma duração um pouco maior, alguma movimentação em diferentes localidades, que existe essa troca de roupa. A gente já viu isso em Avatar, a gente já viu isso em alguns episódios de Naruto, vemos assim as sagas de One Piece, cada ilha é diferente, a galera vai trocando de roupa e também alguns outros elementos temáticos com isso. E com isso a gente entra num pequeno ponto que seria interessante. Será que realmente elipse é a única coisa que vale a pena numa narrativa? Ou colocar esses elementos cotidianismos também é interessante? A grande discussão aqui não é necessariamente o porquê colocamos ou porquê não colocamos, mas sim a grande discussão é a existência disso ou a não existência disso. Elementos cotidianos como simplesmente ir no banheiro realmente não é algo muito interessante, a não ser que realmente faça alguma modificação narrativa para aquilo. Da mesma forma que a alimentação também se torna algo empecilho quando a narrativa é interessante. A gente pega, por exemplo, vampirescos ou iniciativas como o anime Tokyo Ghoul,
que a alimentação é algo que vale a pena ser trabalhada diariamente, constantemente, porque pelo fato de serem humanos que se transformaram em ghouls e eles precisam se alimentar de outros humanos, porque a comida humana se tornou com gosto de fezes, e o único alimento que eles conseguem meio que se alimentar minimamente é o café, então você percebe que algo que era cotidiano deixou de ser cotidiano. Da mesma forma que ir ao banheiro, dependendo do momento, dependendo da situação, dependendo da história, dependendo da criatura, dependendo do cenário, dependendo da narrativa, pode ser algo que seja um grande complicado, porque a criatura pode, no caso, não precisar e ela precisa mimetizar a vontade, porque, nossa, que estranho, faz uns 2, 3 dias que você não vai no banheiro, existe algum problema, quer falar alguma coisa, faz sentido alguma dor, gostaria de ir no hospital? Então, uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre esses cotidianismos, algo que é muito trabalhado principalmente com o Elipse, é a gente encontrar talvez elementos que permitam essa narrativa. Colocar iniciativas narrativas de personagem, world building, qualquer outra coisa que permita você ter oportunidades para colocar esse tipo de cena. Talvez ter um gênero um pouco mais narrativo de terror, onde algumas coisas voltadas ao gore, ao grotesco, ao nojento, ter esses elementos principalmente de banheiros ou alimentações mais grotescas, permitam que essa situação, que seria algo cotidiano, se torne algo mais superlativo e importante para a narrativa. Talvez algo relacionado à comédia, onde a gente tem a pessoa indo no banheiro com flatulências e urinas muito altas e defecação muito alta. Então você percebe que a gente pode encontrar elementos narrativos que permitem a exposição de coisas cotidianas. Porque simplesmente roupa a gente pode simplesmente colocar elementos culturais, viagens ou até mesmo coisas pontuais. Porém, outros elementos, principalmente um cotidiano muito mais pontual ou muito mais intimista, a gente joga de lado. Por isso que é interessante a gente imaginar que, se estamos construindo um universo inteiro, uma narrativa inteira, um elemento gigantesco, e com certeza você, que é psicopata, que é megalomaníaco como eu, quer escrever histórias em um cenário gigantesco, será que não vale a pena colocar, às vezes, pontualmente, uma história, ou um capítulo, ou até mesmo ter um pouco mais de carinho ao banheiro, à comida, à roupa? Claro que estamos falando do iceberg cultural, eu posso simplesmente fazer um iceberg cultural de alimento, algo que já tem, um iceberg de roupa, que já tem, um iceberg de banheiro, que eu não lembro se tem, mas acredito que não. Porém, você percebe que você pode sim aprofundar qualquer um desses elementos. Isso pode ser abordado em relação à narrativa, ao gênero, à cultura, ao world building, ao personagem. Mas aqui hoje eu quero trazer para vocês alguns elementos que podem ser meio que transformados em algum elemento narrativo, onde a gente consegue simplesmente pegar esses pontos que muitas vezes jogamos via elipse e virar algo narrativo bem interessante. Vamos fazer algo com alimentação que nós já conversamos, mas quero trazer aqui. Simplesmente como nós temos banquetes ou até mesmo reuniões ou algo muito superlativo, é algo super interessante para a gente criar toda uma problemática, obstáculos ou até mesmo umas infiltrações ou qualquer outro ponto narrativo que vai ser uma virada interessante. Porém, para você mestre, para você escritor, você pode usar o que nós gostamos de chamar de momento de fogueira. O momento de fogueira basicamente é algo bem literal, porém a gente dá uma transliteração, que é o momento onde os personagens estão sentados numa fogueira e estão lá. E aí? Vamos fazer o que nesse momento? Comer, dormir, bater papo? Então é interessante que utilizar de momento de fogueira dentro do RPG, você não apenas coloca elementos que vão criar uma introspecção, criar uma aproximação, criar uma interconexão entre os personagens, ou até mesmo um momento de infodump de você, leitor, ou no caso de você, escritor, de você, mestre, para dar algumas informações ou uma recapitulação que talvez seja interessante. Então deixar um narrador meio que narrando alguns acontecimentos antigos ou alguns pensamentos, uma retrospectiva dos últimos capítulos, ou até mesmo para você, mestre, trazendo algumas informações que as pessoas estão lá pensando sobre o acontecido, meio que recapitulando o plano, recapitulando os últimos dias. E se percebe alguma coisa, rola uma inteligência, rola uma percepção, rola alguma coisa ou simplesmente dá de bandeja.
Então o momento de fogueira é interessante porque, primeiro, você vai colocar esses fatores narrativos, algo que é importante e é bem legal, mas já que você está aqui, está parado, está de olho no outro e tem uma fogueira ali, por que não fazer uma cena de comida? Permitir que seus personagens comam um pouco. Um prato preferido, ou um prato exótico, ou até mesmo se você deixou criar alguma classe diferente, colocar uma classe que seja um cozinheiro, ou até mesmo RPGs que trabalham com comida futuramente. Quero falar um pouco mais sobre esses cenários onde você come e ganha alguns benefícios, e permitir que essa alimentação, enquanto está acontecendo, aumente toda a descrição e permita que você coloque descrições olfativas, descrições de paladar, descrições de tato, visual, onde você consegue sentir esse alimento. Aproveita que você já assistiu Shouken no Soma ou até mesmo Toriko, no caso Toriko, e permite com que você tenha alguma experiência de comida. No caso, comida como, por exemplo, MasterChef também te permite qualquer outra coisa. Eu fiz culinária, eu fiz gastronomia, eu conheço pra caramba, fiz um cursinho EAD sobre comida africana. Permita e faça aí e coloque esses momentos, coloque esses pontos e simplesmente coloque alguns momentos de comida qualquer uma aleatória. Enquanto o personagem andava tal, ele mastigava um pedaço de carne que permitia lembrar sobre X ou Y. Ele vai jogar coisas do passado, coisas do presente, gatilhos do personagem, ancoragem de outro. Permita-se que a comida faça isso. Claro, você não vai então colocar todo o dia da pessoa, acordou, tomou café, acordou, almoçou, acordou, janta, acordou não sei o que, acorda não sei o que lá, e comida aqui, comida ali. Claro, se por acaso for algo que é importante para a sua narrativa, coloque. Sempre o mais importante é se para a sua narrativa faz algum sentido. Porém, permita que isso aconteça. Da mesma forma, aqui o número 1, o número 2. Você não estou falando para agora simplesmente vamos fazer todo mundo indo para o banheiro. Mas se por acaso é tão comum dentro do mundo feminino a galera ir para o banheiro, não necessariamente para usá-lo, mas às vezes acontece das meninas usarem o banheiro e a outra tá lá lavando a mão ou alguma coisa assim, permita que exista algum tipo de intimidade dentro desse recinto. Se é permitido ter essa intimidade dentro do mundo feminino, por que não ter essa intimidade em outros momentos? Quebre tabus, crie histórias, crie universos onde, no caso, homens vão até o banheiro para bater papo ou simplesmente falar sobre qualquer merda. Ou até mesmo crie um tabu um pouco maior, ou no caso uma desconstrução um pouco maior, onde algumas coisas que são comuns no mundo feminino ser comuns no mundo masculino da mesma forma. Se é tão comum mulheres apalparem pedaços de outras mulheres, dependendo do que for, ou simplesmente mostrar outros pedaços do corpo, por que para o homem não é diferente? E com isso você cria situações diferentes naquele momento. No caso, no filme das Branquelas, elas vão lá e um dos protagonistas está lá com todo o seu problema de digestão por causa da lactose, e com isso tem um momento extremamente engraçado dele fazendo tudo que veio a fazer, com peidolância e tudo que tem direito, criando uma cena de constrangimento um tanto diferente. Obviamente, não precisa levar a uma coisa mais escatológica, porém, não te impede de fazer também um terror onde o escatológico permita criar uma situação diferente. Então, no caso, você pode colocar coisas pontuais, onde ir ao banheiro no momento de floresta, ou no momento de, no caso, praia, quem nunca foi fazer um xixizinho no mar, e X aconteceu, ou até mesmo no peixe lá na Amazônia, onde os homens têm um grande problema, porque ele é atraído pela ureia, e isso pode X alguma coisa acontecer, e criar situações diferenciadas, ou até mesmo engraçadas, ou até mesmo bastante trágicas. Permitir cenas de cotidianismos gerando narrativas diferentes. Muitas vezes a gente coloca sobre um quesito de curiosidade ou de criatividade. Por que eu deveria fazer X ou Y? Ou até mesmo como eu posso fazer com que algo chegue até lá? Permita que coisas triviais aconteçam. Tive uma discussão com um colega que quer fazer cinema sobre, nossa, humanos não são muito bem tratados dentro de filmes de terror porque eles fazem coisas burras. Às vezes, permitir que a fisiologia faça algo por elas, permitindo que X ou Y aconteça. Nossa, seria muito burro a pessoa ir até lá e... por que ela iria até lá? Às vezes, uma vontade gigantesca de ir no banheiro onde ou é isso ou estar perante naquele ambiente, ela apenas se afasta para fazer um xixizinho, um cocôzinho ali no mato e com isso algo acontece. No caso do filme dos pecadores,
Um dos personagens vai, no caso, sai do ambiente e vai fazer um xixizinho e com isso é transformado num vampiro. Então você percebe que ter essas mudanças de cotidianismo, ter um número 1, um número 2, permite que X aconteça e às vezes você precisa que um personagem simplesmente saia daquele ambiente. Eu não posso deixar com que o personagem A esteja naquele ambiente, porque ao fazer isso vai estragar toda a surpresa que eu quero deixar para outros personagens. Permita que ele vá no banheiro. Nossa, mas qual que é a desculpa dele sair? Xixi. Quem nunca ficou doendo a bexiga porque tá lá há tanto tempo sem ir? Ou até mesmo aquela diarreia explosiva que chega do nada e a pessoa precisa sair correndo para resolver isso. Eu tenho um autismo de grau leve e eu tenho um pouco de insensibilidade quanto a isso. Então simplesmente eu estou vivendo a minha vida normalmente e eu esqueço de ir no banheiro. Quando percebo eu estou extremamente desesperado, preciso ir fazer o meu pipizinho. Então colocar algumas características no personagem que permite com que isso aconteça é algo interessante também. E obviamente a trocação de roupa. Muitas vezes a galera faz essa questão da trocação de roupa ser algo meio que deixado de lado, porque em um mundo medievo não existe essa ideia de que vou colocar roupa X ou roupa Y, eu entrei na minha roupa, tô com aquilo e agora eu vou. Eu vou agora atravessar Isengard inteiro com a mesma roupa que eu saí há 15 dias atrás, porque no mundo medievo é normalmente. Então normalmente a galera utiliza essa desculpa de é normal no meu universo para evitar, porque eu não vou ficar trocando de roupa toda hora, ou levar roupa comigo, ou criar ou desfazer aquele outro. Só que permitir que roupas sejam trocadas de tempos em tempos, simplesmente para mostrar um pouco de personalidade, para mostrar um pouco do perfil do personagem. Simplesmente, vocês podem perceber que eu estou usando aqui uma camiseta laranja de Jericoacoara, e eu tenho outras diversas camisetas focadas no mundo de anime, e vocês, se forem pegar os meus vídeos nos últimos meses, eu tenho as mesmas 12 camisetas em todos os vídeos, quando não repito a mesma camiseta em vídeos espaçados na semana para fingir que eu troquei de camiseta, mas na verdade é a mesma camiseta daqui, que eu simplesmente botei para lavar na segunda e já estou usando na terça novamente. Então você percebe que ter roupas diferentes não apenas está dizendo sobre a questão cultural, mas também permitir que o personagem tenha uma diversidade de aparências. Quando a gente fala sobre a relação na criação de brinquedos, por exemplo, com animações voltadas a brinquedos, quanto mais roupa, mais skin, mais diversidade, quanto mais diversidade, mais dinheiro. Tá aí League of Legends e outros diversos outros MOBAs que estão aí mostrando que a galera compra skin pra caramba, que é a roupinha do personagem. Então por que não colocar roupinhas nos seus personagens também? Claro que não estou falando para você gastar uma sessão inteira fazendo compras, ou até mesmo, mas também não estou dizendo para não fazê-lo. Já aconteceu uma campanha aqui do meu mundo de RPG, onde simplesmente a galera ficou a sessão inteira fazendo compras, claro que foi se preparando para poder fazer uma viagem, mas a galera foi e comprou roupa e lenço e objetos mundanos, que no final acabou saindo 200 peças de ouro aí, mais ou menos por cabeça, mas tem diversas coisas diferentes, e lenços, e chapéus, e touca, e roupa, e não sei o que, tudo dentro de um baú, dentro da carroça, partiu, próxima cidade. E é legal porque você consegue realmente criar uma diversidade gigantesca, tanto que tem episódios que a gente pode focar gigantescamente em peças de roupa, em moda, semiótica, textura, tecidos e vai embora. Então permita criar simplesmente narrativas com coisas cotidianas. Comer, dormir, no caso se vestir, ir no banheiro, coloque situações porque vai valer a pena com certeza. Claro que realmente não estou falando para você fazer o dia inteiro da pessoa, às vezes pode ser interessante, já vi alguns livros de terror onde a narrativa acontece dentro de 24 horas e sempre cada capítulo corresponde a 1 hora da vida daquele personagem naquelas 24 horas e tendo apenas 24 capítulos, um capítulo por hora acontecer. Então com isso teve banheiro, teve comida, teve trocação de roupa, teve diversas outras coisas, porque cada 1 hora valia super a pena ser descrito e isso criou uma tensão muito maior porque a gente já sabia que cada capítulo 1 hora havia passado. Então pessoal, eu quis trazer esse vídeo para vocês falando um pouquinho sobre essa discussão da importância dos cotidianismos e obviamente trazer essa grande pergunta, por que não colocar? Obviamente, se você não vê a necessidade ou até mesmo quer dar uma rushada na sua história e criar esses elipses, que é algo mais comum que nós temos na narrativa, perfeito, acontece. Claro que você pode colocar pontualmente que a pessoa acordou, dormiu, trocou de roupa, ou simplesmente a descrição dela vestindo alguma outra coisa e você já considera que ela acordou e trocou de roupa sem problema nenhum.
ou simplesmente focar em grandes eventos de banquetes, reuniões, festas, rituais que você gostaria de intensificar na sua narrativa, porém, permita esse tipo de coisa. Se você é narrador, se você é escritor, mestre, o que for, mantenha alguns momentos de fogueira e aproveite esse momento de fogueira, coloque uma alimentaçãozinha aqui. E às vezes, permitir que a pessoa troque de roupa ou vá no banheiro permite também uma saída de personagem ou entradas de outros devido ao momento simplesmente fisiológico. Ou até mesmo utilize dessas habilidades fisiológicas diferenciadas na hora do consumo da sua criatura. Coma de forma diferente, vista de forma diferente, faça excretos e excrementos de formas diferentes, porque nós temos aí um corpo completo. Sistema digestivo, respiratório, nervoso, muscular, esquelético, temos aí diversos sistemas. Mudar, trocar, inverter ou até mesmo mesclar é algo bem interessante e, para apresentar isso, permite que o personagem coma, se vista, defeque e faça diversos outros fatores, também como dormir. Se você chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui uma perguntinha que você acha que já parou para pensar e a gente também pode ir debatendo. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!